Bom, pessoal, bem-vindos a esse vídeo, que é um trabalho da disciplina de estruturas metálicas da Universidade Estadual de Maringá neste ano de 2018. Bom, eu me chamo Patrick Copati e juntamente com meu amigo Luiz Palmieri, ficou a meu encargo de apresentar esse vídeo para vocês. E somos graduandos em Engenharia Civil pela UEM e a gente elaborou esse exercício, a resolução, na verdade, desse exercício de compressão de perfis metálicos. O exercício é o exercício resolvido 5.8.10, que está na página 150 do livro de estruturas de aço, dimensionamento prático de Walter Michel Pfeil. O embasamento teórico para esse livro é o próprio, perdão, para o exercício é o próprio livro e também a NBR 8800 de 2008, que está relacionado ao dimensionamento de estruturas mistas de aço e concreto. E lá tem todos os parâmetros necessários para calcular. Bom, o exercício consiste numa coluna com inserção de forma de perfil H, fabricado com duas chapas, 8 mm por 300 mm para as mesas e uma única chapa de 8 mm por 400 mm para a aula, todas em aço ASTM A36. O comprimento de flambagem é KL igual a 9,8 metros. Aí ele pede para calcular a resistência de cálculo para compressão axial, considerando a flambagem em torno do eixo mais resistente XX, que é esse na horizontal, admitindo que a peça tem contenção lateral, impedindo a flambagem em torno do eixo menor inércia YY, que é na vertical. Bom, os objetivos são encontrar a resistência à compressão do perfil, e nisso nós vamos verificar a instabilidade global e local do perfil. Para isso, a gente segue a norma para o cálculo da resistência à compressão do perfil utilizando a seguinte fórmula, que é o T, que é um coeficiente relacionado à estabilidade global, o Q, que é um coeficiente relacionado à instabilidade local, o AG é a área bruta e o FY é a tensão de escoamento do material, que é o aço A36. O gama 1 é um coeficiente de segurança padronizado pela norma. Bom, a gente tem que o x é 0,658 lambda zero ao quadrado, para lambda zero menor ou igual a 1,5, e 0,877 sobre lambda zero ao quadrado para lambda zero maior que 1,5. Lambda zero está relacionado a SBUTs limite, digamos assim. E ela é igual a raiz de Q vezes AG vezes FY sobre o NE. O que a gente tem que é o parâmetro de instabilidade local, sendo que há o elemento apoiado, e o QS, o apoiado livre, que seriam as mesas, e o apoiado seria a alma. Bom, NE, no caso aqui, é o menor esforço solicitante às direções, X, Y, Z, e depende da simetria do perfil. Ele vai estar relacionado com o esforço de compressão em uma das direções, e seria o menor valor. Bom, as propriedades geométricas da seção. Primeiro que nós vamos encontrar é a área bruta do perfil. O perfil está aqui, e esses aqui são os eixos, x na horizontal e y na vertical. Primeiramente, a gente calcula a área das duas mesas, que é 2 vezes 0,8. Aqui os dados estão em milímetros. Então é 0, a gente vai achar em centímetro quadrado, então é 0,8 centímetros vezes 30 centímetros para duas mesas vezes 2. Está aqui. Mais 0,8 vezes 40. 0,8 é esta largura aqui, vezes 40, que é esse vão livre. Isso dá 80 centímetros quadrados. Para a gente calcular o momento de inércia em torno do eixo X, que é onde vai acontecer a flambagem, a gente tem que BH ao cubo sobre 12, para sendo o B na direção do perfil em X. Bom, aí a gente tem que esse aqui é 0,8 vezes 40 ao cubo sobre 12, que está relacionado à alma. Então é 0,8 o B na direção X, H ao cubo é 40 ao cubo dividido por 12. Para as duas mesas, a gente tem que elas estão afastadas do centroide do perfil. Então a mesa a gente vai ter que pegar o B, que é 30, vezes H ao cubo, que é 0,8 ao cubo, dividir por 12. Mas a gente também tem que somar a parte relacionada a essa distância entre os centroides, que seria a área deste elemento, que é 30 vezes 0,8, vezes a distância ao quadrado. Daqui até aqui é 20, e a gente tem mais metade onde se encontra o centroide, dá 0,4, isso ao quadrado.
e também multiplicado por 2, porque a gente tem duas mesas, né? Isso nos dá 24.245 centímetros a quarta. Bom, o y de um retângulo é hb ao cubo sobre 12. No caso, a gente calcula do mesmo jeito, só que os centroides das almas da alma e das mesas, perdão, estão alinhados com o eixo y, como vocês podem ver. O centroide está aqui, aqui e aqui, então não tem essa parcela a ser considerada. Então é simplesmente duas vezes 30 vezes 0,8 ao cubo sobre 12. O B seria aqui, né? E o H aqui. Daí a gente tem que seria 3.601,7. O Rx seria o raiz de geração em torno do eixo x. Ele é dado por raiz de I sobre a área bruta. Bom, o I a gente tem ali que é 24.245 e dividimos por 80, nos dá o valor de 17,4. O RY é a mesma coisa, só que a gente considera o eixo de inércia em Y. Aqui e aqui. Nos dá 6,71. O J é o momento de inércia da torção da seção, que é sempre a maior dimensão, perdão, vezes a menor dimensão ao cubo. Então a gente tem 30 vezes 0,8 ao cubo, mais 30 vezes 0,8 ao cubo aqui, mais 40 vezes 0,8 ao cubo aqui. Tudo isso dividido por 3, por ser em 3 elementos, nos dá 17,1 centímetros a quarta. Essas propriedades vão ser utilizadas mais para frente. Por enquanto a gente só está deixando ela calculada para ficar melhor. E, bom, as propriedades do material. É o aço ASTM A36, como a gente já foi falado no enunciado. A tensão de escoamento é 250 MPa, transformada dá 25 kN por centímetro quadrado. Tensão última é 400, que dá 40 kN por centímetro quadrado. O módulo de elasticidade é 200 gigapascais, que dá 20.000 kN por centímetro quadrado. E o G é 77 gigapascais, que nos dá 7.700 kN por centímetro quadrado. Bom, agora a gente parte para a instabilidade local, que está relacionada ao cálculo de QS. Para o cálculo de QS, então, nós temos que QS é a parcela de Q relacionado ao cálculo do elemento apoiado livre. A partir da tabela F1 da NBR 8800 de 2008, nós encontramos que mesas de seções I pertencem ao grupo 5, que está aqui. Essa mesa significa que, apoiado livre no caso, significa que a mesa está apoiada no centro da alma e livre no outro apoio, né? No caso, seria livre. Bom, a gente tem aqui o perfil e aqui é a condição da norma, ou seja, B, a gente tem que essa distância aqui, 150, e o T é 8. O B sobre T, então, calculado, que é necessário para calcular, é 18,75. Ali na tabela, a gente tem o B sobre T limite, que é 0,64 vezes E sobre FY sobre KC. Esse KC é dado pela norma como 4 sobre o H e a espessura da alma. O H é o vão livre de 400 sobre 8. Isso nos dá 0,56. Então, B sobre T limite é 0,64, raiz de 20.000 kN por centímetro quadrado. O FY é 25 kN por centímetro quadrado. E o KC é 0,56. O B sobre T limite é 13,5. A gente tem que, como o B sobre T calculado anteriormente é maior que esse B sobre T limite, devemos fazer a próxima verificação. No grupo 5 a gente tem essa condição. Então vocês podem ver aqui que a gente vai ter essa fórmula de cálculo de QS para esse valor aqui e de QS para o B sobre T maior que isso aqui. Então a gente tem que calcular qual que é essa parcela para ver se o B sobre T está no intermediário a esses dois valores ou a parte superior de 1,17 raiz de E sobre FY sobre KC. Bom, calculando esse fator, a gente tem que nos dar 24,7. Então, a gente tem que o B sobre T está nessa parte intermediária aqui e nos dá o valor de 1,415 menos S65 vezes B sobre T vezes raiz de FY sobre KC vezes E, né? Substituindo tudo isso, a gente encontra que o QS é igual a 0,839. A instabilidade local agora a gente vai calcular o QA, que está relacionado ao elemento apoiado-apoiado,
que seria a alma da seção. A gente tem lá na tabela, na mesma tabela, na verdade, que são almas de seções I aqui. Então a gente tem que, para calcular o QA, a gente pega o elemento AA, que seria a alma da seção, e o cálculo B sobre T limite está aqui. Aqui está o perfil e aqui está o perfil da norma. Então a gente tem que o B é 400 e o T igual a 8. B sobre T então é 50. O B sobre T limite que é na tabela é 1,49 raiz de E sobre FY. Então a gente tem que o B sobre T limite é 42,14. Como o B sobre T é maior que o B sobre T limite, a gente vai proceder para a próxima verificação, seguindo a norma. Vocês podem ver que deu a mesma coisa aqui no QS, só que a verificação é de outro jeito, por ser um elemento apoiado. A gente tem que calcular a largura efetiva desse elemento que vai sofrer compressão. Bom, pela norma o B efetivo é 1,92 vezes a espessura, vezes a raiz de E sobre sigma, vezes 1 menos CA sobre B sobre T, vezes raiz de E sobre sigma, que é menor ou igual a B. Bom, esse sigma, ele é igual a Fy, a gente pode adotar, na verdade, para evitar um processo iterativo que seria muito trabalhoso. Então a gente assume o sigma como o Fy do aço e substitui os valores. Ca é 0,38 para mesas ou almas de seções retangulares, que é o nosso caso aqui, seguindo recomendações da norma, e 0,34 para os demais casos. Bom, calculando o B efetivo, a gente tem que é 34,1, que é menor que os 40 centímetros já dados, que eram os 400 milímetros lá do começo do exercício. A gente calculou então a área efetiva, que seria 2 vezes 0,8 vezes 30. O cálculo da área é mesmo que o antigo, que o primeiro cálculo da área bruta do perfil, só que a gente considera aqui o B efetivo em vez de considerar o B de 40. Isso nos dá um 75,3 e o QA então é a área efetiva sobre a G, que é 0,941. Procedendo, portanto, ao cálculo de Q, nós temos que Q é Q vezes QS. Substituindo os dois valores encontrados anteriormente, nós temos que o Q é 0,79. Para calcular a força NE, temos que pegar o menor esforço entre NEx, NY e NZ para perfis duplamente simétricos, que é o caso do nosso exercício. A norma pega o valor de NExZ, que está relacionado à assimetria do perfil. Como no exercício admite-se que a peça tem contenção lateral, a gente tem que não precisa calcular NY porque não tem flambagem em torno de Y. A gente calcula NEx aqui, sendo o KXLX dado o enunciado e transformado em centímetros, dá 4.983,1. E NZ relacionando a torção, que é o raio de geração de torção, e a constante de penamento. O KZLZ é Kx vezes Lx, que é o menor valor entre os dois, Kx, Lx e KY, Mas como não temos KY, Ly, a gente pega os 9,8 metros quadrados. 980 centímetros, no caso. O CW relaciona o D. Esse D é a altura total do perfil. E aqui a gente tem também o raio de geração de torção, que relaciona o raio de x, de geração em torno de x, em torno de y, e os dois valores das coordenadas do CG da peça, que como está na origem dá 18,65. Bom, substituindo, temos portanto 9.766,7. Ali anteriormente eu substituí o G e o J que já foram calculados lá no começo do exercício. Temos então para o valor de NI o menor valor entre os dois, que é o de NEx. Para calcular lambda zero temos que pegar a fórmula que já foi dada lá no comecinho e jogar o valor de Q, área bruta, tensão de escoamento e o NE encontrado agora há pouco, que dá 0,563. Para calcular X, que é o fator de instabilidade global, nós temos que a lambda zero é menor que 1,5. Então a gente calcula por essa fórmula aqui. Jogando os valores,
temos o x igual a 0,887. Algo que eu esqueci de mencionar é que quanto mais próximo x e q estão de 1, mais estável é o perfil. Então, globalmente, a gente tem o x igual a 0,887 e a gente também tinha o q lá igual a 0,79. Tá aqui no comecinho. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Pode ver que tem perfis muito mais perto de 1. Tem alguns perfis que apresentam esses coeficientes igual a 1. Então a gente tem que o perfil não é tão estável assim. Bom, procedendo aos nossos cálculos aqui, a gente tem que calcular NCRD, que é a compressão do perfil. Para calcular a compressão do perfil, a gente tem a fórmula dada lá no começo, que é x vezes q vezes a área bruta vezes a tensão de escoamento sobre γ1, dado na norma como 1,1. O NCRD, portanto, substituindo todos os valores, nos dá a resistência à compressão de 1.274 kN. Então, essa é a resistência procurada lá no começo do exercício. E bom, essa é a resposta final. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar, na medida do possível, responder vocês. Obrigado e até mais.